Nossa, meu amigo Raul, eu tô com uma dificuldade do caramba nessa matéria aqui, cara. Ah, eu também tô. Eu acho que eu vou pegar recuperação. Sabe o que cai bem pra gente? O quê? Uma videoaula. Tem alguém aqui que pode nos ajudar com isso? Não sei. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre processos evolutivos, que é um assunto essencial para a nossa vida do cotidiano. Caneta! Você já se perguntou por que existe tanta diversidade na Terra? Ou como o ser humano surgiu? Ou ainda porque algumas espécies de plantas e animais prosperam ou desaparecem ao longo do tempo? A teoria da evolução pode explicar tudo isso. Hoje nós vamos estudar sobre teorias de evolução e como ela funciona. E para você que pensa que é coisa do passado, ela acontece até nos dias de hoje, diante das nossas olhos. Pra gente entender melhor o mecanismo do processo evolutivo, a gente precisa antes estudar qual foi o contexto histórico desse processo. Então vamos lá. Jean Lamarck, no início do século XIX, acreditava que a evolução dos animais se dava a partir do uso e do desuso de certos membros. Então, por exemplo, se algum animal usa muito algum membro, ao decorrer de milhares de anos, esse membro evoluiria. Caso contrário, atrofiaria. Além disso, ele defendia a herança dos caracteres adquiridos. O que seria isso? É quando um animal ele passa o seu estilo de vida para os seus descendentes. Temos como exemplo a girafa. Elas esticavam o pescoço para conseguir mais altura para comer seus alimentos. Assim, passando esse pescoço longo para seus filhos. Charles Darwin, em meados do século XIX, trouxe uma visão diferente. Após sua viagem a bordo do HMS Beagle, com o intuito de estudar os tentilhões das Ilhas Galápagos, Darwin concluiu que aqueles seres que se adaptam melhor vivem por mais tempo e deixam mais descendentes. Ele chamou esse processo de adaptação de seleção natural. Um dos melhores exemplos eram das mariposas de Manchester, onde as mariposas mais claras predominavam nas áreas mais limpas, e com a chegada da poluição pela Revolução Industrial, as mariposas escuras passaram a predominar na área e sobreviver por mais tempo. Mais tarde, no século XX, surgiu a síntese moderna da evolução, que uniu as teorias de Darwin com as descobertas genéticas de Mendel. A partir daí, compreendemos que a variabilidade genética atua através de mutações, recombinações e outros fatores. E nós entendemos também que a seleção natural atua sobre isso. Com isso, a gente consegue definir evolução, que é a mudança nas características hereditárias de uma população ao longo das gerações. Agora, tiro o print para passar para o caderno. E um detalhe essencial, que quem evolui não são os indivíduos, mas sim uma população. Um indivíduo pode se adaptar ao ambiente em sua vida, mas essas mudanças elas só contam como evolução se elas forem genéticas ou passadas de descendentes. Bom, gente, voltando um pouco sobre o que o meu amigo Raul falou anteriormente sobre a seleção natural. Eu vou falar um pouco agora sobre a teoria realmente de Darwin e não sobre o contexto histórico. A seleção natural é o processo pelo qual características vantajosas se tornam mais comuns em um meio ambiente. Os organismos mais adaptados ao ambiente se reproduzem mais, deixam mais descendentes e suas características se espalham. Um exemplo atual são as bactérias resistentes a antibióticos. Quando usamos antibióticos, ele mata a maioria das bactérias, porém as mais resistentes sobrevivem e podem se reproduzir. É por isso que o uso excessivo de antibióticos é incorreto e tão prejudicial à saúde. A mutação é qualquer alteração no material genético, o DNA. A maioria não traz efeito algum para o nosso organismo. Outras podem ser prejudiciais, mas algumas podem gerar, dependendo do ambiente, variações vantajosas para o nosso corpo. Alguns exemplos são as mutações da gripe e da Covid-19, que podem gerar diversas variantes diferentes. A deriva genética é a mudança aleatória na frequência gênica, especialmente em populações pequenas. Então a gente pode concluir aí que as adaptações elas não acontecem só por causa de vantagens dos seres vivos e pode acontecer por acaso também. E agora um exemplo, o efeito do gargalo populacional nos guepardos, que sofreram uma perda drástica no passado e hoje eles têm baixa variabilidade genética. Outro exemplo é o efeito fundador,
que é quando uma nova sociedade é criada por poucos indivíduos que carregam apenas uma parte da variabilidade genética da sociedade original. O fluxo gênico ele é a migração de genes entre populações diferentes. Isso aumenta a diversidade e pode impedir que as populações se diferenciem demais. Um exemplo é o pólen transportado pelo vento ou pelos insetos em populações de plantas. Agora, sobre a seleção sexual. A seleção sexual acontece quando aumentam as características para o processo reprodutivo, mesmo que não sejam boas para o nosso organismo. Um exemplo clássico é a cauda do pavão, que é grande e colorida, chamando a atenção das fêmeas, mesmo atrapalhando o macho, chamando a atenção dos predadores. Outro exemplo clássico é o chifre dos cervos, que são grandes e servem para disputas entre os machos, e não para realmente se defender de outros predadores. Todos esses processos podem levar à criação de novas espécies, também chamadas de especiação. O primeiro tipo de especiação que a gente tem é a alopátrica, que ocorre quando populações de uma mesma espécie ficam separadas por partes geográficas, que seriam rios, montanhas, etc. Essas espécies acumulam diferentes genéticas de acordo com a sua evolução, assim tornando espécies diferentes. Um exemplo da especiação alopátrica são os tentilhões de Darwin, que aconteceu na Ilha Galápago. Um exemplo que a gente tem também é a especiação simpátrica, que ocorre na mesma região, só que por isolamento reprodutivo, totalmente o contrário do primeiro exemplo que temos. Um exemplo são os peixes dos lagos africanos, que desenvolveram hábitos alimentares diferentes sem separação geográfica. Nossa, eu acho que eu até consegui entender melhor. Você? Meu Deus, só pode ser um milagre. Clareou aí? Então vamos revisar. O fluxo gênico é a entrada e saída de genes entre as populações. A seleção sexual são características ligadas ao sucesso reprodutivo. E a especiação é a criação de novos indivíduos através desse processo. Seleção natural favorece características vantajosas. Mutação são criadas novas variações genéticas. E deriva genética são modificações que acontecem por acaso e são muito importantes para populações pequenas. Todos esses mecanismos explicam a diversidade da vida e como ela se modifica ao longo do tempo. E para fechar, vamos pensar juntos. Se a evolução é um processo contínuo, como que a gente consegue observar ela nos dias de hoje? A resistência de vírus e bactérias é um exemplo claríssimo. O surgimento de novos insetos resistentes a pesticidas, até mesmo pelas espécies domésticas, como os cães, que foram moldados pelos humanos de forma artificialmente. Isso tudo mostra que a evolução não é um processo distante ou só uma teoria histórica. Isso mostra que ela está aqui agora, na atualidade. E é por isso que a gente estudar a evolução é tão importante, para a gente entender o passado, o presente e até prever mudanças no futuro. Nossa! Essas aulas aqui foi realmente boa, eu consegui absorver muito aprendizado. Nossa, ajudou demais mesmo, acho que eu vou até sair da recuperação. Mas você sabe o que tá faltando? Pra concretizar? Umas atividades. Não, de verdade. Onde que tem atividade? Então chega aí na descrição, galera, as atividades. Obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostarem, já deixa um like, que ajuda demais. Se inscreva no canal para mais conteúdos de biologia. Foi isso, um beijo, bons estudos.